Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Boletim AV desse sábado, dia 7 de maio de 2022. Dia de Vasco e CSA, logo mais às 7 da noite em São Januário. Já no Boletim AV a gente vai trazer todos os detalhes, escalações, arbitragem, um pouco de estatística para ilustrar. Vai ser um servição nesse Boletim AV, ainda mais para você que vai a São Januário. Antes, eu quero dar um recado da Altima Proteção Inteligente. Fique ligado e a gente volta já. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Tô de volta, aproveita, dá aquela curtida, pega o link, espalha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avise que está entrando no ar. O Vasco faz hoje o primeiro de 4 jogos em casa dos próximos 5. Tem uma tabela muito promissora. O zagueiro Juan Quinteiro falou isso na quinta-feira, na entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa. Falou exatamente do ponto principal do campeonato, nevrálgico. A partir de hoje pode começar uma mudança de guinada. É bom lembrar que com os resultados da semana, o Vasco não entra no G4 mesmo que vença o CSA logo mais em São Januário. Porque empataria com o Cruzeiro e Grêmio, que estão ali nas primeiras posições, mas que tem o maior número de vitórias. Se a gente for colocar, o Vasco tem 7 pontos, tem 4 empates e apenas uma vitória magra sobre a Ponte Preta. Então, é jogar para se manter no bolo. Não há mais como nessa rodada o Vasco conseguir entrar no G4. E o técnico Zé Ricardo está numa pressão muito grande, porque ele sabe também que precisa mostrar resultado, afinal, está todo mundo insatisfeito. Torcida, inclusive direção, menos o presidente Jorge Salgado, que acredita que aquilo que ele fez ano passado, corroborando com as saídas de Vanderlei, de Cabo, de Lisca e de Fernando Diniz, foi fundamental para o Vasco ter uma debacle, o Vasco não subir para a primeira divisão. Agora, pelo menos, ele quer acreditar no trabalho do profissional, quer dar força ao técnico Zé Ricardo e acredita numa melhoria. Só que Zé Ricardo tem mais de 20 jogos comandando o Vasco e, até agora não teve um jogo assim que enchesse as medidas. É isso exatamente que aqueles que estão ao lado do presidente Jorge Salgado cobram dele, que ele cobre performance. Mas o Zé Ricardo trabalha muito, ele chega cedo e sai tarde. O Zé Ricardo ele pensa muito jogo, mas não está dando certo. O time não consegue jogar o futebol que, ao que parece, o Zé Ricardo até tem interesse que ele jogue. Mas quando isso começa a acontecer, a situação fica insustentável. Um grande cardeal do Vasco me informou isso. Se nesse jogo de hoje, o Zé Ricardo, mesmo vencendo, o time não jogar bem, 1-0 sofrido, não vai ser surpresa se o Zé Ricardo também for demitido. Os executivos da 777, futuros parceiros do Vasco, na Vasco SAF a partir de junho, final de junho, estarão semana que vem aqui no Rio de Janeiro. E é claro, não botam o dedo diretamente, mas indiretamente estão aí para conversar. O treinador não tá legal, perdeu assim, de repente eles dizem, mantém. Ou então eles vão querer saber qual é a nossa opinião. E em cima da nossa opinião, a opinião dos dirigentes do Vasco, aí sim eles vão se posicionar. Mas para esse jogo decisivo, o técnico Zé Ricardo vai mudar. Ele sabe que precisa mudar filosofia, sabe que precisa mudar posicionamento, sabe que precisa mudar peças, porque tem gente sentindo, tem gente que não está conseguindo jogar. Tem gente que não está seguindo aquilo que é o que parece, pelo que os jogadores falaram essa semana, e também depois do jogo em Muriaé contra o Tombense, é o principal. O técnico fala, o técnico mostra o caminho, mas os jogadores não estão sendo competentes para conseguir
tirar as dúvidas e fazer o jogo jogado. O Vasco não consegue jogar bem. Gabriel Dias será mantido na lateral direita e terá um papel importante nesse novo time, ou pelo menos nessa nova montagem do técnico Zé Ricardo. Zé Ricardo tem uma filosofia de jogar com 3 jogadores atrás mais fixos e um jogador pela lateral saindo mais agudo. Gabriel Dias é um jogador que de repente pode até não agradar tanto o torcedor, mas é um jogador que tem muita força, tem muita vontade, foi um dos que mais participou, foi um dos que mais teve ação no último jogo contra o Tombense, quase fez um gol na pequena área. Então o Gabriel Dias é um jogador que vai ser mantido, mas com mais liberdade. Então ele deve trazer Quinteiros, Anderson Conceição e o Edmar. Edmar deve ser novamente o titular para ficar um pouco mais preso, para liberar o outro lateral. Os 2 volantes têm números favoráveis, tanto Yuri Lara, jogador que mais desarma, como também Andrei Santos, menino que vem jogando muito bem. Esses 2 serão mantidos. E daí para frente, os 4 que formarão meia e atacante são as dúvidas. Raniel está confirmado. O Nenê acho que dificilmente vai sair do time. E aí temos 2 posições que causam uma enorme variação. Getúlio treinou ao lado do Raniel, mas o Figueiredo também treinou. Peck vai ser mantido ou não? Se não for, Nenê adianta e entra de repente Bruno Nazário por dentro? Será que Carlito Palácios tem chance? A gente só vai saber mesmo na hora do jogo. Mas a tendência de time, Thiago Rodrigues, na lateral direita Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, o segundo volante, Andrei Santos e Nenê, na frente, Getúlio, Raniel e Peck. O que pode acontecer de variação é sair Peck, Nenê ser avançado e aí entra no meio de campo ou Palácios ou então Bruno Nazário. A gente vai esperar para ter essa definição. O Vasco tem 3 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos que podem ser desfalques para o jogo contra o Bahia. Nenê, Gabriel Dias e também Zé Gabriel. É isso, gente. Tem gente pendurada que pode fazer falta para o jogo contra o Bahia. Só que o Vasco precisa vencer esse jogo de hoje. Até porque nos últimos 10 compromissos entre Vasco da Gama e CSA, o Vasco tem 2 vitórias apenas. É muito pouco. O Vasco tem 2 vitórias, o CSA tem 3, são 5 empates. A última vitória do Vasco num confronto direto contra o CSA foi pelo Campeonato Brasileiro de 2019, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O Vasco meteu 3-0 lá em Maceió. E aí, esse time precisa crescer. Não dá para enfrentar um adversário inferior tecnicamente, que nem a final do Campeonato Alagoano chegou, que está abaixo do Vasco na tabela, e não conseguir vencer. E conseguir ficar nessa dúvida se vai vencer ou não. O Vasco precisa vencer. O CSA é treinado pelo Moza, é um time que está cansado, jogando demais, é seletiva para a Copa do Brasil, é campeonato Copa do Nordeste, campeonato brasileiro, enfim, o time está cansado, mas é um time com jogadores experientes, jogadores chatos. É bom lembrar que o CSA no passado, nós não conseguimos vencer o CSA, empatamos em Maceió e tomamos um 3-0 contundente em São Januário, um jogo decepcionante, que o time não foi bem, o time do CSA jogou um partidaço, o Vasco não conseguiu jogar. O CSA está nessa fase de cansaço, mas mesmo assim quer vir para fazer ponto, para ganhar ponto. Vem de um empate com o Criciúma em 1-1 e na rodada da semana passada jogou muito bem e ganhou do Sport Clube do Recife. O provável time, que é treinado por Moza, ex-meio-campo do Curitiba, do rival e da seleção brasileira, Marcelo Carnel, goleiro, Igor, Lucão, Werley e Diego Renan. No caso, poderia entrar Hernandes com Diego Renan indo para a lateral direita, Giovani, Gabriel, aquele veterano que era do rival, e Ian Rolim na frente de Dira, jogador que vem marcando gols para a equipe de Alagoas, Mezenga e Osvaldo. É um time bastante experiente. A arbitragem fica a cargo de Douglas Marques das Flores, de São Paulo. Olha, a gente tem que dar moral ao torcedor do Vasco, é um negócio impressionante, né? O Vasco ontem, praticamente no final da noite, divulgou mais uma parcial, 16 mil ingressos vendidos. É muita gente para um time que não está jogando nada, é inacreditável. Mas o torcedor do Vasco vai
e o Vasco faz um pedido para que você troque o seu ingresso rapidamente para evitar filas em São Januário. Vai aos postos, vai lá na Gigante da Colina, troca seu ingresso lá no Aerotown, lá no Jardim Guadalupe, ou então no Top Shop em Nova Iguaçu. Vale a pena. Você vai lá, faz uma compra de um negócio e pega seu ingresso para evitar fila em São Januário, para não ficar do lado de fora, para poder entrar logo no estádio e poder desfrutar. Olha, eu quero, para concluir esse boletim a ver, agradecer muito aquilo que fizeram os jovens do Vasco nessa semana. O time Sub-17 deu um show, ganhando do Inter por 4-0 e faz o jogo de volta das oitavas de final na próxima terça-feira lá em Porto Alegre. E o time Sub-20, que atropelou a Portuguesa, vencendo por 3-0, jogando também um ótimo futebol. Parabéns aos dois treinadores que vêm fazendo um ótimo trabalho, tanto o Guilherme, treinador do Sub-17, como o Igor Guerra, treinador do Sub-20. É uma nova geração de treinadores que mostra que é capaz, que pode fazer um time jogar a bola. É o que a gente espera do Vasco logo mais, Vasco e CSA, a bola rolando a partir das 19 horas em São Januário. E eu estarei no comando a partir de 6h15 do nosso pré-jogo. É isso, turma! Trouxemos um servição com notícias do Vasco, escalação, possibilidade de mudanças, o CSA da mesma forma, também arbitragem, questão de ingressos, enfim, tem muita notícia, muita informação. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, até logo mais, a gente se vê a partir de 6h15 por aqui. Tchau, turma!